Estamos ao vivo. Vamos iniciar aqui uma live onde eu quero falar com vocês sobre a identidade real. Identidade real. Esse vai ser o nosso... Peraí, deixa eu acertar aqui o volume para vocês escutarem direitinho. Então, a gente vai estar falando sobre identidade real. Vou pedir a vocês para mandar um aviãozinho, para convidar as pessoas para estarem conosco nessa reunião. Então, eu estou aqui, chamando algumas pessoas para a nossa reunião de agora. Se você puder, faz o mesmo, tá bom? Já estou mandando aqui separadamente, vou chamar mais algumas pessoas. E vou chamar também... Isso. Ok. Enviar separadamente. Já mandei para algumas pessoas. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos colocar aqui. E é interessante que eu estava ainda agora numa live com Tony Robbins. Não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar do Tony Robbins, que é o maior treinador motivacional que nós temos no planeta Terra? E é interessante, eu achei bem curioso, que ele e os amigos dele, que eram 3, eles tiveram problema de ajustar, de convidar, de entrar na live, os 3 reclamando, comentando como a tecnologia é desafiadora. Então, isso serve para nós todos. Nós estávamos com um encontro no Zoom e algumas pessoas tiveram dificuldade para acessarem o link, marcarem e receberem e-mail, confirmar o acesso. Então, isso foi uma coisa que essa tecnologia atrapalhou. Aqui pelo Instagram é bem rapidinho, né? É só chegar e entrar. Então, essa que presta pra gente. Então, vamos chamar de novo mais algumas pessoas. Quem sabe a gente consegue trazer mais algumas pessoas para o nosso encontro. Porque hoje eu queria falar uma coisa muito interessante. Vou falar sobre real identidade. Quem nós somos realmente? As 5 camadas da nossa identidade. Eu vou comentar isso. Eu fiz uma outra live outro dia, falei também sobre essas camadas, ou seja, como que é construída a nossa identidade. Porque um bebê nasce... Ele não tem consciência de quem ele é. Ele é apenas um bebê. Então, ele não sabe se ele vai ser um doutor ou se ele vai ser um empresário. Então, ele está com, vamos dizer, a identidade dele é a única coisa que ele sabe, que ele é um projeto divino, que ele é imagem e semelhança do Criador. Pronto. Ele só sabe disso. E o que faz com que a nossa identidade seja estabelecida? Então, a gente vai falar, na realidade, nós somos imagem e semelhança do Criador. Seja bem-vinda, Miriam. Eu queria que você me falasse se o som tá bom, se tá dando para ouvir direitinho, se a imagem tá boa, ou seja, se a minha conexão com a internet também tá chegando legal, só para falar se tá bem, para eu poder continuar. Que você está aqui comigo e você pode me falar como que está sendo para você essa... Deixa eu ver aqui. Então, Miriam, se você está podendo dizer aí, está... tá ótimo. Beleza, então vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir até ver se chegam algumas pessoas. Mas independente disso, a live fica gravada no meu Instagram e no Instagram da Imersão Zoe, que vai acontecer sábado, próximo dia 17, na Barra da Tijuca. Qual o objetivo da Imersão Zoe? É reunir mulheres para que a gente possa falar
dos traumas da infância, dos bloqueios, das crenças e dos impedimentos para que a gente viva a nossa real identidade. Então a gente vai estar falando agora, assim, são cinco identidades que formam o nosso todo completo, mas a mais importante é aquela que nos liga ao nosso Criador. Então, vamos falar aqui. A primeira identidade é como Deus nos vê. É o que importa. Não importa outras opiniões, importa aquela identidade, o que nós somos diante de Deus. Ele não vai olhar nada externo, ele vai olhar quem nós somos realmente por dentro, como essência daquilo que ele criou. Então, essa é a identidade mais importante, que é a número 1, é como Deus nos vê. Na Bíblia a gente tem alguns casos bem interessantes de pessoas que teoricamente a gente poderia até não estar próximo. Tem o caso da prostituta Raabe. Então, a gente, ao ler a Bíblia, a gente fala, nossa, como que os espias foram ficar na casa dessa pessoa? Porque, para Deus, ela era de coração puro. E o coração puro é o que interessa para quem criou a gente. Então, olha que interessante. É interessante. E ela, nos céus, ocupa maior lugar do que o próprio João Batista, que batizava. Esse não está por lá. Olha que interessante isso. Interessa para Deus quem nós somos por dentro e não aquilo que é por fora ou que a gente faz no nosso dia a dia. Isso já nos tira um grande peso, porque muitas pessoas se recriminam, se magoam, se machucam por algo que fizeram no passado. E aquele pensamento de que fizeram algo errado ou que não estava dentro do alinhamento da conduta divina faz com que a pessoa se autocritique, autodestrua. Então, olha como que isso é forte. Raabe não ficou pensando no que ela fazia. Ela simplesmente foi chamada para servir a um chamado de Deus. Abre a porta da sua casa e esconde os que são enviados por mim. Ela abriu a porta, escondeu e por isso ela foi escolhida. Ela foi escolhida, não foi recriminada, não foi julgada, não foi como que se diz, massacrada. Deus não interessa o que você faz, interessa como é o seu coração. E isso nos ajuda a entender que diante de Deus, se a gente tem um coração puro como uma de criança, onde a gente não guarda rancor, mágoa, ódio, ressentimento, são as coisas que sujam o nosso coração. Se nós temos o coração limpo, não importa a ação que a gente tem externa, porque Deus não vai olhar aquilo que a gente faz, Ele vai olhar aquilo que a gente é, na nossa essência. Davi era um guerreiro, ele matava, ele mandou matar o marido de uma mulher que ele se interessou, ou seja, ele traiu, ele adulterou, ele matou. E assim mesmo, Deus chamou Davi para ser rei. Então, isso é interessante, porque para Deus interessa aquilo que nós somos na essência, o projeto original, daquilo que a gente manteve do projeto original dele. Esse é que eu chamo identidade real. Então, essa é a nossa identidade. Número 1, como Deus nos vê. Número 2, como os nossos pais nos veem. Seja bem-vinda a Mary. Boa noite, Mary. Seja bem-vinda. Nós estamos falando das identidades. Quais são as camadas da identidade? Então, vamos raciocinar. São 5. Uma, como Deus nos vê. Então, se você for ver na Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que, teoricamente, eu e você falaríamos... Deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou feliz com vocês por aqui. Então, olha só.
Muitas vezes nós criticamos e prejulgamos uma pessoa, condenamos uma pessoa, mas para Deus essa pessoa não é tão ruim assim. Então olha como que é interessante isso. Vamos falar a segunda camada, como nossos pais nos veem. O que a gente absorveu dos nossos pais? Essa construção da nossa identidade. Você vê que tem crianças que elas são rabugentas, elas são egoístas, elas são respondonas, briguentas. E esse é o que é a formação da identidade dela de acordo com aquilo que ela absorveu dos pais. Isso é interessante. E se a gente sabe que uma criança observa os hábitos, os costumes, a maneira da pessoa reagir diante das coisas, a criança absorve da mesma forma. Vamos supor que um pai, toda vez que se aborrece, ele bate na mesa, grita, fica emburrado. A criança, o filho, vai observar isso e vai absorver essa crença. Toda vez que acontecer algo que não esteja de acordo com aquilo que eu quero, eu fico rabugento, eu reclamo, eu bato na mesa, eu bato os pés. Então, isso é uma maneira de você absorver essa segunda identidade. Primeira, o que Deus diz de você. Segunda, o que você absorve do convívio com seus pais desde criança. A terceira, não menos importante, é a identidade cultural do seu país. Então, você vive num país onde você tem uma cultura. Vamos falar da cultura política? Nós estamos vivendo um momento político e existe uma cultura querendo ser instalada de novo no nosso país, onde tudo pode. Tudo é possível. E o que não está certo. Roubar é possível, matar é possível, fazer aborto é possível, ter vamos dizer, ideologias de gênero é possível. Algumas atitudes ou algumas, vamos dizer, isso não seria nem crença, mas são a maneira de você agir. Tudo pode. E isso está errado, porque isso não é a cultura do nosso país. O nosso país é um país de uma cultura, vamos dizer, nós somos com uma formação de religião, maioria católica, agora grande parte evangélico, grande parte cristã, então não cabe na nossa cultura, no nosso país, atitudes que não são bem-vindas. Então, essa cultura do nosso país, vamos lá, o que a gente tem além desse comportamento social? A gente tem o carnaval, é uma cultura. E é exclusivo do Brasil, né? A gente sabe que a atitude de carnaval é do Brasil. O hábito de jogo de futebol, beber cerveja, ir para a praia, isso é um hábito. Tem muitos países que tem o oceano, tem praia, mas o hábito de ficar o dia inteiro exposto ao sol, bebendo e comendo na praia, não é normal. Normal é você ir desfrutar do mar, curtir as ondas e vir embora. Mas instalou-se no nosso país a cultura Copacabana. Você vai de manhã e volta no final da tarde. E você come e bebe o tempo, fica lá na praia durante horas. Isso não é viável em outros países. Porque as pessoas não vão ficar na praia o tempo todo, elas vão ficar lá, desfrutam e voltam. Então, isso é uma cultura do nosso Brasil. E são coisas que vão passando de geração para geração. Muitas pessoas de mais idade contam que, embora eu tenha mais de 60, mas eu não cheguei a ver isso, que o banho do mar era no amanhecer. E com roupa, todo vestido, eu já vi isso em filme. Depois de algum tempo que vem a cultura de você expor ao sol, o que não é bem-vindo, porque a nossa pele, ela se acaba com a exposição muito prolongada ao sol. Mas ainda existem outras culturas, a cultura do churrasco.
o churrasco dos encontros dominicais, da gente passar o dia inteiro na cerveja e no churrasco, isso também não é coisa que acontece em outros países. Então você vê, cada país tem a sua cultura e que passa a ser uma identidade nossa, da gente ser envolvido com essa, vamos dizer, essa cultura, a cultura do país. Então vamos lá, primeiro que Deus fala da gente, segundo como nossos pais nos veem, a terceira, a cultura que eu absorvo do meu país, que faz com que eu me comporte de acordo com aquilo que eu aprendi. Agora, a quarta, tão importante, como eu me vejo. E você para agora e você aprende a analisar. Essa identidade é aquela identidade de como você se vê, de como você se valoriza. Será que a autoestima, como que está a autoestima? Como é que você vê os problemas que você vivenciou na sua infância? Eles afetaram a pessoa que você é agora? Quantas pessoas nós temos, inclusive, nós temos aí um caso de uma pessoa que vem como um candidato já querendo renovar a sua permanência, ele vem com vamos dizer, mostrando claramente que é uma pessoa desequilibrada, ou seja, durante a infância sofreu rejeição, falta de amor, falta de instrução, convívio com pessoas que não eram de boa índole, ou seja, ele absorveu isso e hoje transformou essa pessoa nessa identidade que alguns de nós rejeita. Por quê? Porque não é igual a gente. Não é igual, então nós não queremos. Então você veja, tudo que nós somos, a gente vem absorvendo desde a gestação, na realidade, só que a nossa consciência acontece quando a gente realmente nasce. Então a gente vem trazendo toda essa bagagem, mas a mais importante que a gente deve realmente trabalhar muito é como Deus nos vê e como você se vê. Que valores você vê em você? A honestidade, a franqueza, a determinação, a persistência, a consistência, vamos dizer, a colaboração, generosidade, quantas outras, vamos dizer, qualidades que a gente poderia agregar, se a pessoa é estudiosa, se gosta de ter hábitos saudáveis, fazer exercício físico, se manter saudável. Tem quantas outras, vamos dizer, características que a gente poderia colocar na identidade de uma pessoa, que essa identidade ela é formada ao longo da sua vida. Nos primeiros 7 anos de vida, com muita influência dos pais. Depois de 7 a 14, com influências de meios em que ela conviveu, ou escola, ou igreja, ou vizinhança. Quantos adolescentes nós sabemos que por começarem a conviver com os vizinhos ou a comunidade se transformam em pessoas que não são mais bem-vindas? Por quê? Porque se transformam no meio ambiente que estão vivendo, que acontece, se transformam em pessoas que praticam atos que não são bem-vindos na sociedade, como assaltos, roubo e outras coisas mais. Mas essa pessoa também, ela tem um projeto original. O projeto original dela existe. Só que ela se desviou do projeto. Então, quando eu falo que a gente tem que descobrir qual é a nossa real identidade, é por quê? Porque se eu sei quem realmente eu sou diante de Deus, o propósito me acha. O propósito ele só vai ser entregue para você quando você desenvolver o conhecimento, o autoconhecimento de saber quem realmente você é. Se você sabe todo o seu potencial, toda a sua capacidade de ir além daquilo que hoje você visualiza como possibilidade. Então, isso é se esforçar cada vez mais, vamos dizer, cada vez mais para ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas
acham que por elas terem um diploma ou um mestrado ou um doutorado, que elas não precisam ser gentis, educadas, pacientes, porque a identidade delas diz para elas, tipo, você é formado, então você não precisa ter o desenvolvimento da sua identidade divina, a identidade dos conceitos do seu país, porque você é autossuficiente. Então isso faz com que a pessoa não se comunique, não se adapte ao ambiente que ela trabalha. Tá? Vamos ver, dentro da medicina é muito comum a gente ver médicos que, por eles terem um status de serem formados e serem doutores, eles não se comunicam com os níveis abaixo, eles não têm a interação. Então isso é uma coisa interessante, porque por você ter um título, isso não é a sua real identidade. A sua real identidade é o projeto divino que Deus fez para você. Da centelha divina, daquela coisa que interessa, que é o que Deus realmente olha. Não olha para aquilo que você faz, Ele olha para aquilo que você é. E também não olha para aquilo que você tem, Ele olha para o que você é. Por isso desenvolver o nosso ser é tão importante. Eu vou acenar aqui de novo para a Miriam Rocha, que está aqui com a gente, e dá boa noite para vocês que estão aqui comigo. Então, continuando aqui, nós estamos falando das 5 camadas da nossa identidade. A primeira é como Deus nos vê. A segunda é como os nossos pais nos veem. Sabe que às vezes eu converso com pessoas que falam, quando eu era criança eu escutava muito do meu pai, você não vai conseguir nada. E do jeito que você é, você não vai chegar a lugar nenhum. Nem pensa em se formar. Pela sua cor, você só serve para trabalhar para os outros. Deixa eu ver outra. Você não gosta de estudar. Você não vai dar para doutor, então vai procurar um trabalho, vai ser vendedor. Tem várias frases que eu já me relataram, e essas frases, elas deturpam o projeto que Deus deu para você, para a sua vida. Olha que interessante isso. Então, os próprios pais podem ajudar ou atrapalhar você se alinhar com o seu propósito. Muitos pais batem exageradamente, gritam com os filhos, agridem e tem outras ações mais destrutivas, ao invés de ter atitudes construtivas. A gente tem realmente um conhecimento hoje que, se no meu dia a dia, ao conviver com os filhos, eu fizer com que eles absorvam palavras de elevar a estima, tipo, você é inteligente, você é competente, você é generoso, você é divertido, você vai ser um excelente profissional. Se você começa a colocar, você, além de estar usando as suas palavras para profetizar na vida daqueles que fazem parte da sua família, você está contribuindo para que o projeto divino se realize. Esse projeto é alinhado com vamos dizer, com toda a vida. E quando a gente vive fora Só um instantinho aqui, tá, pessoal? Só um instantinho aqui que houve uma interrupção aqui. Quando você está realmente alinhado com a sua identidade, sabe o que acontece? Você consegue viver o seu propósito. O seu propósito. Esse é o verdadeiro chamado. Tá? E esse propósito, quando ele se alinha com a sua identidade, você vive uma vida tranquila. Não vive mais uma vida no esforço do seu próprio braço. Você vive uma vida mais leve. Lembra quando Jesus falou que o seu fardo está pesado? Vem a mim que eu te ajudo a carregar. O que ele quis dizer com isso daqui? Se você vai e procura por ele, sabe o que acontece? Ele carrega para você. Sabe por quê? Porque ele vai fazer com que a sua mentalidade e a sua identidade se alinhem com o projeto original. E é esse projeto original que nos interessa.
Vamos lá, se você, com todas essas camadas de identidade, se afastou do seu propósito, da sua real identidade, você se transformou numa pessoa pouco comunicativa, não quis estudar, não fez o seu desenvolvimento pessoal, você não buscou amizades, network que te eleva, se você viveu em comunidades que te puxaram para baixo, se você aceitou as frases que o seu pai disse, que você não era inteligente, que você é um incompetente, que você nunca chegaria aonde você tem que chegar, sabe o que acontece? Você desalinhou. Se desalinhou, é igual o carro, quando está desalinhado, adivinha para onde que ele vai? Para a direção errada. Então a gente precisa de alinhar o que? Identidade. A identidade que é aquela que Deus diz como você é. Como você é inteligente, competente, produtivo, generoso, amoroso, com todas as características que preciso para que você tenha esse alinhamento. Nós temos várias frases, por exemplo, Provérbios fala da gente ser forte, da gente servir, da gente prosperar diante daquilo que a gente faz a entrega. Então é isso que eu estou chamando vocês a entenderem esse alinhamento real da identidade. Identidade, como Deus nos vê, como projeto original, e alinhar com o propósito, não com a visão do homem. De novo, como Deus me vê, como meus pais me formaram de 0 a 7 anos, e depois como a sociedade ou o meu país me formou de 7 a 14 anos ou até mais, e depois como eu me vejo. Tem pessoas que não conseguem se olhar, porque dentro delas não tem mais elas. Sabe o que tem? Tem ódio, rancor, ressentimento, amargura, insatisfação, rebeldia. E a gente conhece um, né, que inclusive não tem assim. A gente conhece um que é rejeitado, mal amado, infeliz, intransigente, esse tipo aí. Por quê? Porque desalinhou a identidade. O que nele existe mais forte? É o ego. O ego, ele vem enaltecido quando você está longe da sua real identidade. Você está longe do seu propósito. Então, você se transforma numa pessoa que só pensa em você. E o ego, pior, é o orgulho. O orgulho afasta as pessoas do seu propósito. Quando você vive buscando só para si, sabe o que acontece? Você se enaltece. Você acha que você é o Deus Todo-Poderoso. E não é. E é o que acontece. A gente sabe lá que uma das passagens de Provérbios, ai daquele que se acha sempre em pé, uma hora pode cair. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre pensando no que Deus espera que realmente eu seja. E como eu faço isso? Me alinhando com Ele. Quando eu desenvolvo a minha inteligência espiritual, que é a inteligência do século, essa é um novo conceito, é aquele alinhamento diário que você começa a entender o que realmente você foi chamado, qual é o seu real propósito, que é o de servir, que é o de contribuir, de transbordar conhecimento gratuito, que é isso que eu estou fazendo aqui, transbordando. Quando eu transbordo para você, quando eu mostro uma experiência minha, quando eu falo para você que não adianta trabalhar na força do braço, não adianta, porque se você trabalha na força do braço, você está longe do favor de Deus. Se tudo que você faz no seu dia a dia, ele te faz mover uma montanha por dia, que você no final do dia você está extremamente cansado, extremamente esgotado, é porque você não está alinhado com Deus. Que quando você está com Ele, você está debaixo do favor dEle. Ele abre a porta. Ele te conecta com quem Ele quer que você se conecte. Ele faz a conexão, não é você. Não é você. Entendeu? Então, o que a gente tem que ir resumindo aqui? Aí eu esqueci de falar a quinta. A quinta também é importante. Então, vamos lá. A que Deus disse de você, os seus pais, o que o país
Quer dizer, como é que você se coloca na cultura do seu país e como é que você se vê. Então, 4. Agora, pegar a colinha para a 5ª que eu esqueci aqui, gente. Dá licença. Então, vocês vão aí pensando, o que vocês ouviram quando era criança? Eu escutei algumas coisas e essas coisas me bloquearam. Eu fui desbloquear agora recentemente. O que vocês ouviram? Dinheiro não dá em árvore? Você é muito criativo, fica quieto? Ou você não fica... Não, os pais normalmente falam para os filhos, fica quieto, você não consegue ficar parado um instante. Isso é um bloqueio. Isso aqui está jogando um bloqueio, sabe o quê? De criatividade, está bloqueando a criatividade. Vamos lá ver a 5ª aí, se alguém souber, pode soltar para mim, tá? Aí o que acontece? Vamos ver aqui. Ai. Então vamos lá ver. É assim, né? Quem faz assim ao vivo mesmo, mas não tô nem aí, vocês têm que aprender junto comigo. Que os outros falam da gente. E tá. Se você é uma pessoa que se preocupa com o que as pessoas dizem de você, você tá mal. Você tá mal. Por que eu tô falando isso? Porque se você se preocupa com o que as pessoas que não te fizeram, que não te criaram, se preocupam com o que eles vão dizer, sabe o que está acontecendo? Você está desalinhada com a sua identidade, aquela real identidade que você só tem que se preocupar com o que Deus fala de você. Se Deus olha para dentro de você e o seu coração está puro, o restante não importa. Não importa, realmente não é importante o que outras pessoas vão dizer, porque o julgo delas, o julgamento delas, elas estão vendo ações por fora. Imagina se você tivesse que julgar Raabe, você falaria o que dela? Nossa, aquela mulher faz isso, faz aquilo, pois foi justamente ela que foi escolhida para proteger os espias, certo? Deus procurou uma mulher santa para fazer isso, mas porque ele viu que ela estava disposta com o coração puro para servir, e servir inclusive aos que ela amava. Então olha que interessante, Deus não olha por fora, ele olha por dentro. Então você não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem, não importa. O que as pessoas dizem é o que menos importa, tá? Então nós vamos voltar aqui e falar por que isso. Porque quantas pessoas se importam até de sair de casa, ou, por exemplo, você tem que se arrumar, fazer coisas que você não poderia fazer para dá licença, deixa eu só carregar meu celular aqui um instantinho, para dar satisfação para os outros. A gente sabe que tem pessoas que se endividam. Vamos lá, vamos falar. Se eu me importo com o que os outros vão falar ou vão pensar a meu respeito, eu sou capaz até de me endividar para mostrar para os outros o que eu não sou. Viver de aparências. Pessoas fazem verdadeiras loucuras para viver de aparência, para se importando com o que os outros vão achar. Isso é estar desalinhado com a sua real identidade. O que é a real identidade? Só interessa pra gente o que realmente Deus fez da nossa identidade. Qual é ela? A pessoa que é íntegra, que é generosa, que é fiel, que é persistente, que vamos dizer, que gosta de construir coisas no sentido de ter uma boa família, de ser solidária no trabalho que executa, enfim, de ter uma personalidade que seja agradável na convivência com os outros. Agora, se você se afasta da sua real identidade, se transforma numa pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, prepotente, que magoa as pessoas, que é reclamão, que murmura o tempo todo, que é ingrato, que vamos dizer que todas essas características te afastam do projeto real.
Você está longe dele e toda vez que você se afasta ou você estando afastado dele, o propósito não te acha. E viver o seu propósito é quando a gente realmente se entrega àquilo que Deus determinou. Todos nós temos um porquê estarmos aqui no planeta chamado Terra. Nós temos um porquê. Nós temos um propósito para a nossa vida, que independe da, vamos dizer, da profissão que nós exercemos. Cada um de nós temos a nossa profissão, mas isso não quer dizer que a nossa identidade seja a nossa profissão. Muitas pessoas, quando a gente pergunta o que você faz, você é quem? Eu sou fulana, eu sou médica, eu sou engenheira. Não, você não é, você está. Porque se você deixar de ser a sua profissão, você não deixa de ser a pessoa que Deus criou. A sua identidade não é a sua profissão. A sua identidade não depende da escolaridade ou do seu desenvolvimento de informações e de conhecimento. Isso não tem nada a ver com o projeto original. E nesse projeto original que Deus tem da sua identidade, Ele coloca ali as qualidades ou todas as habilidades, todos os talentos, tudo que você vai precisar para ao longo da sua vida você chegar lá no destino, aonde você está concluindo o seu propósito. Seja escrever um livro, seja contribuir com o transbordo de conhecimento, que seja instruindo pessoas gratuitamente, ou até mesmo qualificando pessoas com cursos e imersões para que essas pessoas absorvam de você aquilo que Deus deu para você, que foi sabedoria. Voltando lá, como é que você se alinha com identidade e propósito? Somente com inteligência. A inteligência, tá bom que você precisa da emocional, mas você precisa muito mais da espiritual, porque sem ela você não descobre o seu propósito. Sem inteligência espiritual, o propósito não vem até você. E aí você passa a sua vida inteira estudando, trabalhando, fazendo as coisas como todo ser humano, família, trabalho, prosperidade, crescimento, vai fazendo as coisas todas, mas você não está indo em direção ao seu propósito. Às vezes você está andando para trás, desconstruindo aquilo que Deus fez. Porque quantas pessoas de excesso de trabalho se transformam em pessoas doentes, até mentalmente doentes? Quantas que a gente conhece? A pessoa se formou, a pessoa trabalha, a pessoa tem família, mas pela necessidade dela de prosperidade, ela passa a ser um ganancioso ou uma pessoa extremamente egoísta e orgulhosa. Essa pessoa se afastou do seu propósito. Então, porque Deus, quando olhar para ela, vai ver que ela, no coração dela, ela já não está aquele projeto íntegro, aquele projeto que ele fez. Por quê? Porque essa pessoa não buscou a Deus, ela buscou seu esforço próprio. Com seu conhecimento, todo mundo sabe que conhecimento não é sabedoria. Não é, você pode ter a sua instrução, colocar em prática a sua instrução, que passa a ser um conhecimento, mas para você se alinhar com a sabedoria, você precisa estar conectado com Deus. Aí sim, você vai viver debaixo do favor de Deus. E é isso que faz você viver o reino de Deus na terra. Eu nunca tinha entendido o que exatamente significava, que a gente faz muita leitura da palavra, não tem nada a ver com a religião, pelo contrário, enquanto eu era cristã não, quando eu era católica, vamos dizer, religiosa, de ir à missa aos domingos, tá? Enquanto eu era essa pessoa, eu estava afastada de Deus. Então hoje eu realmente professo a palavra no meu dia a dia como estudo, para que eu aprenda através da palavra como colocar aquilo em prática. E isso é realmente a inteligência do século. Os empresários estão sendo chamados. Nós temos vários grupos que eu faço parte, onde os empresários estão sendo chamados para colocarem a inteligência espiritual no seu negócio.
Porque senão você vai crescer, você vai ficar até rico, só que você vai ficar doente. Vai ter uma família desconectada, vai ter uma família que não está presente com você. Por quê? Porque não alinhou. Não alinhou. Então, o que a gente tem que buscar? Descobrir quem realmente nós somos, na nossa essência. Limpar o nosso coração de toda mágoa, rancor, ódio, ressentimento, tudo que nos torna cinza craquelado por dentro. Desconectado. Quando a gente se transforma em algo que é mais de luz, com sentimentos mais de luz, uma coisa mais purificada, vamos dizer, uma identidade mais semelhante àquela que Deus deu pra gente, a identidade real, o que acontece? A gente se conecta com a inteligência espiritual. Então, a gente vai viver aquilo que Paulo já falava na palavra dele, já não sou eu mais que vivo. Então, isso que é interessante. E nós temos já empresários que saíram de um estado de desequilíbrio da empresa, e eles estão colocando em prática a inteligência espiritual e eles estão sendo levados a uma prosperidade 10 vezes mais. Esse é o verdadeiro chamado desse momento. Então, quantas pessoas nós conhecemos que estão sofrendo, que elas estão usando remédio, que elas não estão bem com elas mesmas? E dessas pessoas que nós estamos falando, essas que a gente tem que trazer para o nosso convívio, a gente tem que chamá-las para estarem com a gente e conhecerem essa sabedoria. Elas têm que conhecer isso, têm que, vamos dizer, quebrar todas as crenças, destruir a desconexão com a identidade errada, desconstruir e voltar na essência, aquela essência que Deus colocou dentro da gente. E aí depois alinhar isso numa corrente de estilo de vida cristão, que é aquele que a gente se coloca com o sentimento que Deus espera da gente, é verdade, que é da paciência, da determinação, da consistência, porque aflições nós vamos ter, isso com certeza que a gente vai ter aflição. Ele não disse que esse mundo seria fácil, mas quando você está debaixo do favor dele, ele te dá aflição, mas ele te dá a solução. É interessantíssimo. Eu posso dizer para vocês que eu já vivi algumas vezes isso. Nem eu mesma acreditei. Ele te deixa a aflição chegar, mas em frações de segundo já chega a solução. Basta que você se conecte com ele. Então é isso que eu estou convidando vocês a conhecerem. E isso na minha vida é recente. Se eu soubesse disso algum tempo atrás, como teria sido diferente? Não, é isso que eu estou convidando vocês a entenderem. Presta atenção. 5 camadas da identidade. O que Deus diz de você, o que seus pais disseram de você. Eles disseram que você era inteligente, que você era competente, que você ia brilhar nessa vida. Falaram isso para você, que você seria próspero e abundante, que com certeza teria uma construção de uma família unida, uma família próspera. Falou isso? Não sei. Então, você vai pensando em que você ouviu quando você era criança. A terceira identidade é a cultural do seu país. Que hábitos você vem construindo no seu dia a dia? Eu posso dizer para vocês que há bem pouco tempo eu tinha o hábito de ter televisão ligada na minha casa. Hoje eu não tenho. Às vezes a gente tinha hábito de futebol, churrasco, cerveja, esses negócios. Tem mais não. Praia, ficar o dia inteiro, também tem mais não. Então, por quê? Porque esse meu tempo eu joguei ele para outra coisa, algo que constrói uma identidade. Então, tem trabalho? Tem, claro que tem trabalho. Na quarta é aquela, como que você vê? Como que está a sua autoestima? Sua autoconfiança? Como é que está? Você se vê uma pessoa cheia de energia, conectada com Deus, toda poderosa e toda abundante, pronto de exercer todos os seus sonhos? Ou você se sente triste, mal amada, distante de Deus e fala, eu acho que ele não está olhando para mim não, ele está olhando para todo mundo, menos para mim. Eu já pensei assim também.
Eu já pensei assim também. Ele olha para todo mundo, menos para mim. Então, eu queria que vocês agora aproveitassem e refletissem como que tá esse pensamento dentro do coração de vocês, porque a gente sente quando a gente está inseguro, quando a gente tem medo, quando a gente está com baixa autoestima. Isso também. Quem tem a baixa autoestima tem, claro, já está com o pezinho na depressão. Tá? A gente sabe que depressão é ficar pensando no passado e ansiedade é não acreditar no futuro, é ter medo do futuro. Isso que causa ansiedade. E lá na palavra a gente tem, né? Quem tem fé é corajoso. Quem tem fé não teme o futuro, porque sabe que tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. Então, basta a gente estar debaixo do favor dele. Lá na Imersão Zoe, eu vou poder falar um pouco mais sobre esses assuntos de uma maneira de exemplificar como eu tive esse favor na minha vida, como isso foi revelado. A partir do momento que eu desenvolvi a inteligência espiritual, que Deus me mostrou o propósito e falou, vai por aqui que eu estou contigo, as coisas se abriram. Se me dissessem há 3 anos atrás ou 5 anos atrás que eu seria escritora, que eu seria palestrante, que eu seria mentora, eu falaria, de jeito nenhum, impossível, porque a minha identidade era apenas a minha profissão, mas Deus não dá um único talento, Deus dá vários talentos para as pessoas. Lembra da parábola do talento? Você ganha 5, você multiplica para 10, ele te dá mais 5, aí você multiplica, ele te dá mais 5. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança, e Deus não é só o arquiteto criador do mundo, ele é médico, ele é astrólogo, ele tem todas as profissões. Na realidade, ele é cientista, ele é tudo. Então, nós também temos talentos dentro da gente, mas ele só revela isso quando nós descobrimos quem realmente nós somos e aí, então, nós nos alinhamos com o nosso propósito. Olha que interessante isso. E é isso que eu convido vocês a terem essa experiência na Imersão Zoe, que vai acontecer sábado, dia 17, na Barra da Tijuca. Me passa um direct, uma mensagem para mim, se vocês querem estar por lá. Vocês são todos bem-vindos. Para quê? Porque a gente tem a oportunidade de conversar e eu poder mostrar para vocês o que é realmente viver no favor de Deus. Na Bíblia a gente tem escrito lá que é você realmente viver o reino de Deus na terra. É onde você não se preocupa com o que os outros falam de você, que você não está nem aí para palavras ou, vamos dizer, coisas que aconteceram na sua infância, coisas que te fizeram se sentir injustiçado, mal amado, rejeitado. Você não está nem aí para isso. Por quê? Porque você sabe quem você realmente é. É uma reconstrução, ou seja, se existe dentro de você algo que precisa ser mexido, agora é a hora. Porque inconscientemente, essa memória que fica dentro da gente, ela detona o nosso futuro. Detona, e ela realmente tem um peso tão grande que ela desvia a gente do caminho onde a gente tinha que passar. Por quê? Porque a gente não se sente com coragem e a gente não tem fé suficiente, tá? E isso não é de Deus. Deus está chamando, fala, vem para você conhecer o que é inteligência espiritual. É a inteligência do século e poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas. Isso ainda está bem no alto, no meio de grandes empresários, de grandes bilionários do Brasil, porque a gente está num círculo bem fechado. Eu faço parte de um grupo que é realmente que tem desenvolver a inteligência espiritual. E eu quero realmente entregar para vocês esse conteúdo, essa sabedoria. Na realidade é uma sabedoria, a sabedoria. E para você conectar com a sabedoria, você tem que estar de acordo com a sua real identidade. Senão, você não encontra. Então, eu vou parando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que eu tenha entregue para vocês um conteúdo que mexeu lá numa chavezinha aqui na cabeça e mostrar que vocês têm que buscar
pela inteligência espiritual. E essa é a mais importante, porque quando você se liga com ela, até as suas emoções são mais equilibradas. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, passando essa informação e mostrando para vocês, sim, que tem como você viver uma vida espetacular, com o favor de Deus abrindo as conexões, abrindo as portas e trazendo aquilo que Ele nos chamou para ser filhos prósperos e abundantes e a gente governar na terra. A gente foi feito para governar. E para a gente desenvolver esse governo, a gente tem que estar alinhado entre identidade e propósito junto com Ele. É um trio, tá? Então, boa noite para vocês, beijo grande e eu vejo vocês numa próxima. Beijo grande. Vou finalizar aqui.